Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o mapa astral com a Mônica Bonfilho. E eu notei bastante coisa, então eu vou acabar lendo um pouquinho aqui e dividindo o mapa e a revolução solar que eu fiz no ano de 2022. Então, assim, quando você compra o mapa dela, seja no site ou pelo WhatsApp, quando tem um desconto, ela acaba passando e informando a gente. Você compra, eles entram em contato com você, passa as datas que são disponíveis, horários, tudo isso. Aí você escolhendo o horário, a Mônica te manda o passo a passo para poder instalar. Na época era Skype, para estar instalando, para chegar no dia tá tudo certinho. Que aí chega pontual e é mais ou menos 35 minutos. Então começa assim, são 20 minutos ela falando aspectos importantes sobre o seu mapa e a revolução, e 15 minutos de pergunta. Então, nessa primeira vez que eu fiz, eu acabei anotando várias perguntas que eu queria saber, e era um dos meus objetivos, que era tanto pessoal quanto profissional. Então ela começou falando sobre o meu signo solar, que é o câncer. Ele tem o grau 4 e ascendente em gêmeos, tem ascendente em gêmeos e a lua em sagitário. Então, ela acabou explicando que o câncer grau 4, ele fala sobre família caótica, família disfuncional, com problemas de relacionamento. E que, por vezes, você vai achar que o errado ou quem tá trazendo todo aquele transtorno é você e na verdade é do outro que não sabe resolver os problemas, enfim, que acaba julgando nesse aspecto. Que mais? O ascendente em Gêmeos no grau 24, eu moro em Marília, interior de São Paulo, né? Então ela falou que é possível que eu saia de Marília, porque o ascendente e o grau que estava dando não era compatível com a região. E inclusive trajetos internacionais. Então a Mônica perguntou se eu tinha, como apareceu aspectos internacionais, se eu tinha pensado em sair do país alguma vez, o que seria? Aí eu respondi que sim, né? E aí eu perguntei se tinha algum lugar no mapa que era favorável pra mim estar morando, estudando, trabalhando, não sei, me desenvolver. E a Mônica perguntou em que lugar que eu gostaria. Então eu respondi Estados Unidos, porque eu tenho alguma afinidade na parte de falar inglês. Eu tô estudando, né? Mas eu gosto do inglês, eu gosto da cultura, então eu gostaria dos Estados Unidos. E aí a Mônica parou, analisou, viu os graus, os signos, e aí também tem os signos que são sobre o país, né, em si, e ela disse que era compatível para mim morar lá. E que, inclusive, o meu mapa fechava eu morando num país com língua inglesa. O que, assim, era meio que quase o movimento que o mapa já estava fazendo. E ela enfatizou: você não vai ficar no Brasil. Então a Mônica perguntou com quem eu morava. Aí na época eu morava com meu marido e com meu filho. E aí ela falou assim: perguntou o signo do marido e a data de nascimento. E aí falou algumas coisas pessoais, enfim. E aí ela falou assim pra que ele tivesse cuidado com acidente de moto. E realmente, depois de 5 meses, mais ou menos, que eu tinha feito o mapa, ele sofreu acidente de moto num cruzamento. Não foi nada assim, ai, grave, precisou de cirurgia, não. Mas teve o acidente ocorreu. Aí ela olhou o mapa do meu filho também, pediu a data, nesse caso ela pediu a data e o horário. E aí ela falou sobre a profissão do Brian, que é o meu filho. Que ele trabalharia
entretenimento. E também, no caso dele, a possibilidade de internacionais. Aí ela acabou falando sobre minha saúde, o dor no estômago, que no caso, o ano passado eu operei, eu tive o problema da doença do refluxo e eu tive que operar, porque eu já tinha feito tratamento e não tinha obtido nenhum tipo de alguma coisa que resolvesse, não resolveu. Então, tive que operar. Aí, Capricórnio 12. Quando o cliente quer ir morar nos Estados Unidos. Então, ela vai falando o que tá no mapa e ela vai mostrando uma tabelinha que ela tem. Que ela fala assim, olha aqui, você falou sobre os Estados Unidos e aqui tá aparecendo os Estados Unidos. E aí depois a Mônica falou sobre o câncer 28, que é casar 2 vezes. E aí eu informei pra ela que eu já tinha gastado essa parte de casar, né? Já casado 2 vezes. E aí ela falou assim, então, mas então vai ocorrer uma separação. E ela falou assim que tem o Quiron, né, do mapa, e o Quiron do mapa, que é a mágoa que tem no mapa, é eu ter casado 2 vezes. Então, o meu possível próximo relacionamento é o que vai dar certo. E a minha mágoa vai ser ter casado 2 vezes antes. Ela também falou a próxima profissão do próximo marido, que é um comerciante. E aí ela fala sobre alguns trânsitos que pode estar vivendo. E aí um dos trânsitos é a perda do ego, que eu ia me desfazer de tudo, eu ia me redescobrir, eu ia me desfazer e me redescobrir de uma forma nova. E realmente isso aí aconteceu, muitas coisas que eu era meio que apegada, isso aí hoje já não faz parte de mim, então eu me reconstruí durante esse tempo que eu fiz o mapa. E foi uma coisa assim, não intencional, foi sem intenção. Realmente foi o que o momento tava condizendo, sabe? Que mais? Frisou várias vezes a separação. A Mônica, ela frisou assim muito, tanto que eu ia ter o trajeto internacional quanto a separação. Isso aí foi frisado, tipo assim, várias vezes no mapa. Ela falou sobre oportunidade de emprego fevereiro, março e que eu iria conseguir até maio. Isso realmente aconteceu. Eu entrei numa agência de marketing, porque pra quem não sabe, eu também faço parte de marketing de social media e gestão de tráfego, que é a parte de anúncios. E realmente eu entrei exatamente eu acho que era final de abril, começo de maio, eu entrei. Ainda quando eu entrei, eu falei assim, gente, mentira que é verdade, mentira, mentira, mentira. E foi uma coisa muito suave, não foi uma coisa assim, nossa, eu fiquei lá insistindo. Não, eu fui lá, conversei com o dono da agência, ele gostou, a gente fechamos. Foi uma coisa, sabe aquela coisa simples? Foi simples, simples, simples. E aqui ela colocou que talvez eu trabalhe de forma direta ou indireta com alimentos. E é uma coisa que vem. Antes vinha um pouquinho, mas hoje ela vem um pouquinho mais. E seria na questão de nutrição. Não sei. Eu tô pensando muito em talvez. Não sei o que eu faço. Se eu faço uma faculdade, se eu estudo a parte de nutrição, não sei. Porque depois que eu comecei a emagrecer, entrei nessa redução alimentar, na questão de emagrecimento, eu gostei muito de adaptar receitas. Então, eu acho que eu sentia muita falta nisso quando eu tentava antes e não conseguia. Porque não tinha uma receita que falava assim, nossa, é gostoso e saudável e não tem tanta caloria. Não tinha isso. Então, eu sentia a falta disso e talvez isso me despertou durante esse 1 ano que eu tô fazendo alimentação saudável. Talvez esse campo mais voltado para parte de emagrecimento, de vida saudável, mais nessa região. Ou talvez eu só
faço adaptações e crio um canal, ou crio como fala? Um quadro aqui dentro do, do YouTube falando sobre as minhas receitinhas. Eu já comentei aqui sobre isso, né? Mas enfim, vamos continuar. Que eu ia voltar a estudar. Então, por isso que eu fiquei pensando se seria estudar na questão de fazer a nutrição ou estudar sobre outras coisas. Para quem não sabe, eu tenho hiperfoco em astrologia, então eu gosto muito de estudar astrologia, numerologia, matriz tudo que isso que gera autoconhecimento, eu gosto de estudar. Eu tenho hiperfoco, então eu acabo não ficando muito focado nisso, senão eu não consigo fazer outras coisas que são necessárias no dia, né? É possível que eu me mude para uma faixa litorânea. Então, quando ela falou sobre isso, ela falou que a faixa litorânea poderia ser tanto em outro país quanto no Brasil, mas ela comentou sobre Rio, Vitória, Florianópolis, Santos, Guarujá, por ali. Foi aquela região ali que ela me mostrou. E aí ela falou assim que poderia ser até antes de sair do país, ou também quando eu fosse mudar de país. Me fiz entender? Então pode ser que no Brasil eu mude para uma cidade litorânea e quando eu for morar fora do país, também seja numa cidade litorânea. Ares 7, que ela me explicou que eu poderia trabalhar em duas funções. Trabalhar, vamos supor, numa empresa durante o dia e fazer outras coisas durante a noite, vamos supor, trabalhos extras durante a noite. Capricórnio 28, trabalhando com música, teatro, dança, shows e espetáculos. Essa parte me pegou um pouquinho, porque, pra quem não sabe, eu não sei se eu contei aqui já sobre o meu pai ser músico. Então, meu pai é músico e ele ele toca vários instrumentos, enfim. E alguns dos meus irmãos também cantam, claro que não profissionalmente. E eu também canto e aqui também tem dança, e eu também já fiz dança, fiz por 4 ou 3 anos a dança do ventre. E a dança, assim, ela enche o meu coração, e a música também. Então, esse ano ainda, nem sei se eu coloquei naquele quadro que eu tenho sobre minha mudança até o final do ano. E a música, ela me faz ir num lugar assim de cura, sabe? De completar, alguma coisa desse tipo. Quando eu tô muito triste, eu canto. Quando eu tô feliz, eu canto. Ela é como se fosse um combustível, sabe? É isso, um combustível. Eu não faço aula com profissional, por conta de ainda estar me organizando financeiramente. Eu pretendo pagar, fazer. E eu também já toquei um instrumento. Toquei instrumento lira, que ele parece o teclado, mas ele é aqueles ferrinhos que você toca com a bolinha, sabe? Toquei na adolescência. Tá, vamos pro próximo. Câncer 18. Ela falou que eu poderia engordar. E realmente, depois dessa consulta, eu comecei a engordar um pouquinho mais. Eu cheguei assim, acho que no ápice de 85 quilos. Hoje eu tô com 54. Então, assim, pra mim tava bem difícil e difícil também de emagrecer. Porque quando parece que você vai entrando numa bola assim, ó, de você não ser capaz, você parece que cada vez você engorda mais, então, enfim. E a Mônica perguntou como meu filho tava indo na escola. Eu comentei com ela que o Brian era TDAH. E a Mônica me mostrou a tabela dela novamente. Ela mostrou o meu mapa e mostrou a tabela dela. Aí ali na tabela ela mostrou que tinha o T28, que o T28 ele se referia ao TDAH. Então realmente
o Brian tem TDAH conforme era previsto no meu mapa. Aí chegou o momento das perguntas. Mas antes disso, também teve... Ela falou outras coisas, falou coisas pessoais, enfim. Eu tô tentando resumir para poder você saber como que é, porque quando eu pesquisei, eu não achei nada. Não sei se as pessoas também que não queriam dividir, também que é considerável, né? Que é respeitável. Mas eu vim dividir. Vamos ver. Aí o profissional. Eu perguntei, porque eu me formei em Direito... E assim, pra mim, direito ele é muito quadrado. Mas eu gosto de estudar, então eu acabei me formando, passando em concursos pra estágio, em classificações muito boas, por sinal. Mas, enfim, eu não me encontrava no direito, não era uma coisa assim, ai, o que eu vou fazer agora? Não era uma coisa tão assim fácil de ser. Parece que eu não me encaixava, parece que eu era tipo uma bolinha e o direito era tipo quadradinho, sabe? Porque eu gosto muito de não da rotina. Eu não sou muito adaptada na rotina, então eu gosto dessa parte criativa, sei lá, de uma esfera mais livre, sabe? E o direito, ele é formal, ele é quadrado. Então eu fiz essa pergunta pra ela, porque uma das coisas que eu tinha muita dúvida era na questão da profissão. E aí ela frisou de novo que eu não tenho nada a ver com direito. E que a minha lua em Sagitário era uma pessoa que trabalhava com a internet. E aí eu lembrei assim, nossa, desde que surgiu o celular, claro que era criança, desde que surgiu o celular, eu sou fascinada no celular, no mundo que o celular proporciona. E eu sempre adiei, eu sempre achei que não era capaz, que não era o momento. Eu já tentei montar um vlog, aí eu falei assim, ai, mas acho que eu não sou suficiente. Então acabou que o tempo também foi passando. E esse ano eu falei assim, não, esse ano eu vou. Eu quero, eu vou assim com vergonha, vou do jeito que tá, vou do jeito que dá. Ai, a luz não é boa. Ai, o celular não é bom. Mas eu vou desse jeito. Eu não tenho microfone, eu vou desse jeito, desse jeito, desse jeito. E porque a gente não não nasce assim, nem perfeito na questão de não, ai, enfim, na profissão a gente não nasce já, como fala? Expert. A gente não nasce expert, a gente vem de júnior, a gente é estagiário, aprende, júnior, sênior, e assim vai, as escadinhas. Então, eu sempre achei que precisava das coisas e acabava me travando, mas enfim. E aí ela falou também que a Lua em Sagitário, ela é de pessoas que vendem coisas no Instagram, coisas, acessórios, bolsa, enfim, acessórios de mulher, de anel, brinco, colar, bolsa, enfim, essas coisas. E aí eu comentei com ela sobre a minha sensibilidade de alguns lugares, dependendo dos lugares que eu tô, tenho que ir embora por conta da energia que tá, eu começo a passar mal. E aí ela falou pra mim que eu tinha peixes na casa 9, e o peixe é um signo esponja, e a casa 9 é uma casa do sentimento vamos dizer que espiritual. Então, dependendo do lugar que eu fosse, eu saía muito carregada. Então eu saía pior do que eu tinha entrado. Então ela passou pra mim assim, tá evitando os lugares aglomerados, shoppings lotados, pode trazer uma sensação ruim. Vamos para a próxima. E aí eu comentei também com ela sobre eu ter sonhos e eles acabarem acontecendo, o que já aconteceu várias vezes. E ela falou que eu era muito boa de médium de sonhos, que era pra mim começar a ter um caderno. Então eu tenho um caderno, não é sempre que eu anoto, eu acabo esquecendo, mas eu sonho todos os dias. Não necessariamente os meus sonhos são coisas ruins, não necessariamente disso. Pode ser coisas boas também. Mas ela pediu pra mim estar anotando, pra mim poder
tá vendo como que acontece as coisas. Pra mim tá observando. Aí eu perguntei pra ela sobre o dinheiro, porque na época eu tava desprovida de dinheiro. Não que hoje eu estou abundante. Eu estou abundante. O universo vem até mim. Eu estou abundante. Mas enfim. Aí ela falou que eu ia ter dinheiro, que ia melhorar a partir de 24 e 25. Então eu acredito também que até essa mudança, esse impacto, esse impulso que eu tive de 2024 e agora colocar em, em prática em 2025, ele seja também um combustível para mim estar aumentando tanto a parte de conseguir dinheiro, de visibilidade, de crescimento mesmo, porque tô começando, eu não decoro tudo, o vídeo às vezes fica meio engessado, porque às vezes eu conversando com outra pessoa, com uma amiga, ele é totalmente diferente, né? E aí as palavras elas não somem, mas quando eu ligo a câmera elas simplesmente somem. Tudo que eu vivi parece que desaparece, mas enfim, tô treinando pra isso. Vamos voltar. E aí ela acabou comentando, porque eu tenho bazar, né? Bazar online. E ela comentou sobre eu tá trazendo coisas de casamento, vestido de casamento, acessórios de casamento. Ela falou assim que poderia ser uma surpresa pra mim a questão do casamento, do nicho casamento. Eu falei sobre a sensação de destaque, porque eu sempre, eu acho desde criança que eu poderia ter algum destaque. Não sei, não é assim, como que eu vou explicar? Sabe aquela sensação que você vai vencer na vida, você vai conseguir? Porque a minha família é humilde, né? Então, sabe aquele, nossa, eu venci, eu saí de uma família humilde, eu consegui vencer? É esse, esse sentimento. E aí ela falou assim. Aí ela começou a falar sobre a minha fotografia, que lá tem a parte do perfil e tal, e ela falou que eu fotografava muito bem e perguntou se eu me maquiava sozinha. E eu disse que sim, que eu faço a maquiagem sozinha, que eu venho testando, fazendo curso, me aprimorando, fazendo algumas coisas assim. Então ela pediu pra mim estar fazendo vídeos no TikTok e nesses vídeos colocar coisa pra vender. Mas aí ela falou assim, tutorial, ela deu algumas dicas sobre alguns assuntos, sabe? E até passou também para mim poder enviar e-mail para as empresas para poder conseguir o material para poder gravar, né? E ela também deu dicas de vendas para mim. Então ela, de acordo com o mapa, ela acabou dizendo sobre dicas de vendas que é muito interessante, que eu desde então venho colocando em prática e elas dão certo. Mas nesse momento que ela falou sobre eu fazer o vídeo, ela também ressaltou que falou que eu tava tipo uma concha, mas eu tava fechada. Então é como se eu não tivesse aberta nem para oportunidades. Então eu não expondo, eu também não tava aberta para oportunidades. E isso dificulta um pouquinho a parte de notoriedade, ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, que eu tava tipo fechada para isso. E desde então eu venho tentando fazer alguns vídeos, mais no TikTok. Os vídeos curtos, os vídeos de provador, maquiagem, esse tipo de coisa. E agora eu quero criar um segundo perfil, mas pra mim falar mesmo, igual eu tô falando aqui. Porque no outro vídeo, no outro perfil do TikTok eu tenho só acho que um vídeo falado. O resto é tudo com música, sabe? Eu fazendo a maquiagem, soltando a música. E eu sinto que o vídeo falado, ele gera uma melhor conexão. Então, gente, é isso sobre o vídeo sobre a revolução e o mapa astral com a Mônica Bonfilho. Ela é um amor, ela explica, ela dá todo o suporte
mesmo na questão de dúvida, de tudo que você puder ter ali naquele momento. Ela só pede para não atrasar, que isso aí eu acho que é o mínimo, né? Para não estar atrasando, porque acaba enrolando os outros atendimentos e a gente acaba se programando para ter aquele atendimento, né? E no dia que eu fui fazer a consulta com ela, eu me preparei, eu procurei um foninho, um lugar silencioso, porque isso aí ajuda, né? E durante o dia eu fiquei refletindo sobre tudo que ali ela tinha passado. Ela passou mais coisas do que isso, não foi só isso, né? Isso aqui é uma parte. Tem coisas muito pessoais que às vezes não é necessário falar, né? Mas é isso. Se você, ó, eu fiz de novo uma revolução. A revolução veio, acho que foi o ano passado que eu fiz. A revolução foi mais, ela foi mais assertiva, parece, ela foi mais centrada, ela teve um posicionamento melhor, vamos supor, na questão de profissão, porque ela já conhece já o mapa, então ela faz uma revolução sobre o que ela já conhece, então acaba sendo uma coisa mais interessante ainda. Se vocês quiserem, comente aqui. E se vocês já fizeram o mapa com a Mônica, comente aqui também o que vocês acharam, se vocês gostaram, qual foi a experiência de vocês, se acabou acertando, porque o meu acabou acertando 90% do mapa. 90 a 100% do mapa foi, assim, muito, muito assertivo. E até o próximo vídeo. Tchau!